Glória a Deus. Estamos nessa campanha tão poderosa, uma campanha em que fala muito a respeito de nós nos colocarmos diante da palavra, diante da presença do Senhor, e sabemos que Deus, Ele é poderoso. Quem crê nisso? Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, e cremos nisso, cremos no poder da presença de Deus. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 13, verso de número 18. Nós vemos ali Jesus, nesse momento tão especial, tão importante, Ele colocando essa palavra tão poderosa a respeito do grão de mostarda, algo tão pequeno, e Ele traz esse simbolismo para nós, a respeito disso, sobre as nossas vidas, e diz assim, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Aqui nós vemos o Senhor Jesus trazendo uma referência para nós sobre a nossa vida, daquilo que nós devemos fazer. Ele está falando de algo pequeno, eu não quero entrar a respeito do que é a nossa vida diante do reino dos céus, mas aquilo que traz na referência dessa passagem, o que ele plantou, a menor semente que ele colocou, a menor forma que ele apresentou diante do altar. Sabe, queridos, Deus sempre ministra no meu coração que nós só começamos algo quando ele começa pequeno, porque quando nós começamos grande, nós sabemos que a dificuldade no meio ou chegando no final vai ser mais difícil. E se nós começamos pequenos, Deus conhece o nosso coração e sabe o controle das nossas emoções. E isso também acontece na nossa vida, quando nós apresentamos diante de Deus o nosso dízimo, a nossa oferta. Deus conhece o nosso coração. Você não vai esperar ficar grande ou ter um alto rendimento para começar a apresentar diante de Deus o que Ele tem colocado em tuas mãos. Geralmente é no menor, e a palavra traz isso até quando falou sobre a viúva, falou sobre outros aspectos, mas quando nós trazemos essa referência para o nosso coração, nós sabemos que Deus traz o controle da nossa vida. Quando nós entramos num trabalho, quando nós começamos a trabalhar, começamos a fazer as coisas ali, começamos pequenos, e as pessoas vão vendo o fruto do teu trabalho, diante daqueles homens, diante das pessoas, e ele vai ver, olha que pessoa importante, como ela merece algo a mais. Mas quando você não faz isso, ser pequeno na tua vida crescente, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, não muda, é do mesmo jeito, está da mesma forma. E aí quando vem aquela situação difícil, muitas vezes, porque nós encaramos isso de tempo a tempo, quem são aqueles que vão estar ali, diante da ceifa, diante do corte? Muitas vezes é a nossa vida, porque estamos ali sem olhar para o pequeno e falar assim, não, mas eu posso fazer algo maior aqui nesse lugar, eu posso fazer a diferença, eu posso fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira poderosa sobre a minha vida. Amém, igreja? Então, quando nós plantamos o que é pequeno, Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe a importância da nossa vida, quando verdadeiramente nós consagramos diante do altar do Senhor, quando nós consagramos diante de Deus. Deus conhece a nossa vida, Ele sabe que isso é poderoso para que a palavra do Senhor se manifeste. Ele fala também nesse mesmo capítulo a respeito da porta estreita, e ele diz assim, passava Jesus por cidades e aldeias, no versículo 22, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vejo e digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Veja, amados, isso Jesus traz
em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ministrar o nosso coração em todo momento da nossa vida. E às vezes nós só damos importância para aquilo que nós queremos. E quando nós damos importância para aquilo que queremos, Deus faz nós crescer naquela área. Eu me importei com essa área. Então vou buscar crescer nessa área, eu vou buscar fortalecer a minha vida nessa área. Quando nós encontramos as portas largas, são aquelas que muitas vezes não faz muito atrito para nós. Passa hoje, passa amanhã, passa depois da manhã, e nós nem percebemos. Mas quando nós encontramos as estreitas, nós sempre falamos, quem ganha algo, quem ganha uma herança muito afortunada, ele não teve a responsabilidade de ganhar toda aquela herança. Ele só herdou. Então ele não trata aquela herança com o suor do trabalho dele. Ele trata de uma maneira natural. É como alguém que, talvez você conhece alguém, ele ganhou aquele carro. Então ele nem cuida quase direito daquele carro. Ele vai lá, ele utiliza ele, até chegar ao ponto de vender por quase um preço bem simbólico mesmo. Mas quando ele ganha, e ele trabalhou por aquilo lá, ele sabe como foi o esforço da sua vida. Então Jesus fala a respeito de se esforçai-vos, colocai diante da presença dele, porque quando você se esforça, você sabe o centavo que você ganhou, e Deus conhece a nossa vida, e você não vai desperdiçar, porque você sabe o quanto suou aquilo lá, você não vai jogar fora, comprei, vou jogar fora e tal, não, você vai colocar no teu coração aquilo lá, porque houve um preço. Então, queridos, quando você tem um preço e você recebe, é porque Deus colocou algo que foi justo nas tuas mãos, não foi de qualquer maneira. Você recebeu algo por aquilo que você mereceu, e aí Deus conhece o teu coração. Se você mereceu, Ele sabe que você cada vez mais vai galgar lugares melhores, vai galgar lugares que vai aproximar a sua vida em algum ponto tão poderoso que Ele vai falar assim, agora chegou a hora do meu filho ser totalmente abençoado, porque a palavra do Senhor diz que nós nem imaginamos o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Amém. Nem imaginou, mas por quê? Porque a palavra de Deus está na nossa vida, está no nosso coração, e nós podemos viver essa palavra sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós podemos viver as bênçãos de Deus nessa terra, nós podemos conquistar as bênçãos de Deus nesta terra. Sabe, a palavra de Deus nos dá total apoio e total condição para nós comermos o melhor dessa terra. O Senhor não quer que você vive na escassez, o Senhor não quer que você vive pedindo, o Senhor não quer que você vive ali numa situação, começou, como a própria palavra que Jesus ensina, começou aquela torre e não conseguiu terminar, porque não tinha recursos para acabar aquela torre. Não, Ele quer que você tenha recurso, Ele quer que você termine aquela obra, Ele quer que você seja abençoado naquela área, Ele quer que você conquiste, mas para que isso aconteça, você tem que colocar a sua vida diante do altar, você tem que declarar diante de Deus, apresentar diante do altar, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe nessa área. Ele vai te abençoar, quem crê nisso? Ele vai colocar uma condição melhor, Ele vai tocar na tua vida. Nada acontece por acaso. Quando Ele vê o coração de esforço de uma pessoa em fazer, Ele sabe como retribuir. Não é aquele, às vezes, muitas vezes, eu apresentei o meu dízimo na casa do Pai. Talvez, querido, o recurso, às vezes imagina que venha de algum lugar desse lugar, mas não vem. Deus abre portas totalmente poderosas sobre a nossa vida, porque aqueles que são abençoados, são aqueles que consagram, são aqueles que vão no altar. Sabe, queridos, às vezes nós queremos fazer com que a obra do Senhor seja somente pela fé. Não, eu acredito e tudo bem. E talvez o ato mais difícil, querido, quando nós falamos a respeito de dízimos e oferta, é quando uma pessoa começa a caminhar diante da expectativa do Senhor nessa área. Não, eu vou apresentar o meu dízimo diante de Deus,
Eu vou consagrar diante do altar. Eu creio que Deus vai abrir portas. Você crê nisso? Porque Deus abre portas poderosas sobre a nossa vida. Porque é Deus, porque é o Senhor que está movendo. Não é só orar. Tiago falou assim, também não adianta nada você só continuar orando. A orar é uma bênção, é ou não é? É poderoso. Mas ele fala, sem a ação, sem aquilo que custe na tua vida, não adianta nada. Não adianta, eu estou desempregado, fica em casa. E aí, a empresa vai ligar para você, eu fiquei sabendo do céu. Foi assim? Não. Às vezes a pessoa que estava lá na tua casa, que convive com você, fala assim, não, tem uma vaga de emprego, dá uma oportunidade aí para essa pessoa, tal. Houve uma ação ou não houve? Então não adianta, querido. A gente fala assim, eu vou consagrar, a minha vida financeira está consagrada diante de Deus. Amém, mas tem que ter ação. Não adianta só orar. Tem que ter o apresentar, o colocar diante de Deus. Não adianta, é a fé. A palavra que diz em Tiago, a fé sem obras é morta. Como nós estamos nessa campanha, se a tua fé não tiver obras, ela é morta, ela não vai conquistar nada. Deus quer que você conquiste? Sim ou não? Ele quer, mas Ele quer que você não só tenha fé, mas vá atrás do teu objetivo. Corra atrás. Trabalhe por isso. Eu falo que o pescador, as pessoas pensam que é só colocar minhoca no anzol e jogar lá na água, né? Não, o pescador ele tem que trabalhar. E como que ele trabalha? Em algumas ações. Então ele chega lá na beira daquele lago, ele fala assim, hoje está ventando muito, hoje tem que ser uma estratégia diferente. Aí ele coloca uma determinada isca no anzol, ele fala assim, hoje não está batendo com essa, eu tenho que colocar outra, ele tem que mudar a sua ação. Não é só jogar a minhoca no rio que vai pegar o peixe. Por que muita gente não gosta de pescar? Porque ele fica ali, ele pega a minhoca, joga lá no lago. E ele fala, não peguei nada, tira a minhoca daquele lugar. Mas na verdade, só tira a minhoca molhada. Aí usa a expressão, não é, Doni? Vai lá para molhar a minhoca só. E ainda paga caro ainda, né? Porque tem que pagar para pescar ainda, aleluia, né? Então, você tem que ter uma ação em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, se você perceber, você tem uma ação. Você tem que colocar algo para acontecer. Não adianta ficar parado. Eu quero ser abençoado nessa área financeira. Fica parado, não vai mudar nada. O que vai mudar a tua vida é quando tem ação, é quando tem fé, é quando alguém quer conquistar, olhar, espiar, saber que Deus está ali naquele lugar. E a obra, querido, quem vai fazer é Ele, em nome de Jesus. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, amém? Então, eu queria convidar você a ficar de pé. Pegue o seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar. Vamos apresentar diante do Pai o seu dízimo, a sua oferta nessa noite e colocá-la diante da presença de Deus. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Teu altar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha mover as águas, Pai. Que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha agir, Deus querido. Que o Senhor venha fortalecer nessa noite, Pai. Que o Senhor venha dar graça, sabedoria à vida dos Teus filhos, Senhor. Venha tocar nas nossas vidas, venha derramar dessa unção sobre nós. Que nós podemos ter, Senhor, e ser envolvidos pela Tua palavra, Pai, para tomar mais atitudes, tomar mais ações, Senhor, diante do reino, diante da Tua presença, Pai, porque nós sabemos, Senhor, pode ser apertada a porta, pode ser pequena, Senhor, aquela semente, mas o Senhor fará coisas extraordinárias. Por isso nós oramos nesta noite, nós consagramos a Ti, abençoamos em nome de Jesus, amém. Venha com alegria, querida, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confio e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Somos totalmente teus, Jesus. Somos totalmente teus, Senhor. Nós confiamos em ti. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme,
ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Peça isso ao Senhor nessa noite. Nada pode abalar, nada pode te abalar, pois o Senhor é conosco. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Por mais que esteja difícil, Senhor, nós escolhemos confiar no Senhor. Nós escolhemos esperar no Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, que minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos, aviva-nos, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim. Ao teu trono nós chegamos. Aviva-nos nesse instante, nessa hora. Aviva-nos, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim, pois só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim.
a escuridão passar, o avivamento vai chegar. Aviva a luz, como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar. O avivamento vai chegar. Aviva a luz, como o sol que ao brilhar faz a escuridão passar. O avivamento vai chegar. Aviva a luz. A tua igreja, Senhor, anseia por mais de Como o sol que ao brilhar, aviva-nos, Senhor, faz a escuridão passar. Aviva-nos, Senhor. só tu fazes renascer. Aviva-nos, Senhor, como o sol que ao brilhar. Aviva-nos, Senhor. Faz a escuridão passar. Aviva-nos, Senhor. Vem queimar outra vez, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Espírito Santo, que o Teu poder, Pai, venha sobre nós. Que nessa noite nós podemos ser preparados por Ti, doce Espírito de Deus. Que nós podemos ser tomados pela Tua presença, pela Tua autoridade. Vem, derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Toca no nosso coração. Toca com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Toca com o Teu agir, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua unção venha mover o sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Abra a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Eu quero falar um pouco sobre o tema da campanha, Conquistando a Terra, mas quero levar pelo lado de que o Senhor nos ama. Ele ama as nossas vidas quando nós estamos fazendo aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. Porque muitas vezes nós estamos conquistando coisas que talvez não está agradando ao Senhor. Coisas que nós estamos conquistando que está nos distanciando, levando a nossa vida para longe, tirando a nossa vida da presença do Pai, colocando em lugares
às vezes até perigosos. E nós precisamos entender a posição de um pai, porque aquilo que nós queremos conquistar, nós vamos alcançar. Quem crê nisso? Eu creio que a fé, a poder, a esperança, todas as formas que nós podemos imaginar. E Deus, se nós, vamos se dizer assim, pela uma palavra mais popular, teimarmos naquilo em que nós queremos, você acredita que Deus vai te abençoar mesmo assim? Sim ou não? Geralmente Ele vai abençoar. Ele vai dar. Ele vai, talvez, até conceder, vai até abrir caminho, mas talvez não esteja no centro da vontade do Senhor. Nós estamos só fazendo, mas Ele vai falar assim, não, tudo bem, você quer, está aí, pode levar. Quer conquistar? Pode conquistar. Quer fazer isso? Pode fazer isso. Mas às vezes, amados, nós temos prejuízo com tais situações e nem percebemos. No começo parece assim, foi bênção. Deus abençoou, Deus abriu a porta, Deus fez um milagre. Mas quando vem a dificuldade, quando Deus abençoa a nossa vida, ela vem também a dificuldade. Mas há 2 pontos que nós precisamos entender. Quando Deus está verdadeiramente abençoando e nós estamos no centro da sua vontade, pode vir a dificuldade e nós vamos ter paz. Agora, quando nós estamos tendo a dificuldade e nós não estamos no centro da vontade de Deus, vem a dificuldade e aí vem o peso no coração. E nós precisamos identificar isso quando nós estamos clamando e buscando diante de Deus. Deus precisa conhecer o nosso coração, porque Ele quer nos abençoar da maneira correta, mas Ele quer fazer do jeito certo, no tempo dEle. Às vezes Deus pode demorar horas, mas também pode demorar dias, para que a porta se abra sobre a nossa vida, e nós precisamos entender isso. Que tempo é esse que nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus? Então Lucas 11, aquele homem, a palavra do Senhor diz que tinha 2 filhos, verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Queridos, preste atenção aqui. Quando aquele filho mais moço chegou para o pai e falou assim, pai, me dá a parte da minha herança, o que o pai fez? Entregou. E a palavra do Senhor diz que ele ficou ali ainda. Mas passado, a palavra do Senhor, ele trata algo assim, tão assim, que trata o nosso coração, não passado muitos dias. Então passou alguns dias e aquele homem saiu para uma jornada. Ele foi para algum lugar. Preste atenção, querido. Quando nós clamamos diante de Deus e Deus abre a porta, aquilo que Ele nos deu permanece. Quem crê nisso? Mas aquilo que Ele não deu, nós gastamos, ele voa, vai tudo embora. E nós não percebemos aonde está a vontade de Deus. Queria que você segurasse aí em Lucas, que nós vamos continuar lendo, mas eu quero pegar uma passagem lá em 2 Coríntios capítulo 8, coloca aí o marcador no livro de Lucas aí, mas abre 2 Coríntios capítulo 8, verso de número 10. Olha o que a palavra diz. A palavra de Deus diz: e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, com isso convém isto,
contemplai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há de boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Olha o que eu acho demais essa passagem. Paulo traz algo tão ali, colocando ali sobre as ofertas ali daquelas igrejas, né? Está falando sobre a Macedônia, que é a igreja da Macedônia. Mas ele fala a respeito de um assunto tão importante para o nosso coração entender. O que é espiritual, nós também podemos ver aqui em Lucas 15, é espiritual. Quando eu quero ser espiritual em uma área, eu sei que meu Deus, Ele pode dar todas as coisas sobre a minha vida, tudo, Ele pode abençoar, Ele pode abrir portas, né? Eu brinco muitas vezes com a pastora Silmara, eu falo assim: eu não tenho, mas papai tem, Ele vai dar, Ele vai abençoar. Quem crê nisso? Deus é um Deus do ouro, da prata, de todas as coisas desta terra. Deus é dono de tudo nesse lugar. Se nós apresentarmos a nossa vida diante do altar do Senhor, Ele se manifestará sobre a nossa vida e abençoará a nossa vida. Não dá para viver na escassez com Deus. Não dá para viver na pobreza com Deus. Não dá para viver, querido, numa situação difícil com Deus. Com Deus a obra é poderosa, é Deus. Mas Deus trabalha com a justiça. Ele trabalha com aquilo que nós fazemos. Tem justiça no meio em que nós fazemos. E às vezes nós não queremos analisar essa justiça que nós fazemos. Uma palavra pode ser uma justiça contra nós. Uma atitude pode ser uma justiça contra nós. Mas ela pode ser uma justiça poderosa para nos abençoar, mas também uma justiça que venha a condenar a nossa vida. Então você percebe que lá, quando ela vem para prejudicar a nossa vida, segundo essa justiça que fazemos, você vê lá Davi, um homem segundo o coração de Deus, tendo uma vida no altar, um homem que foi ungido rei, conquistou debaixo da graça do Senhor, mas pecou. Teve um erro com Betseba ali. Veio a criança morreu. Mas Natã chega para Davi e fala assim: Deus está falando que a espada jamais vai faltar na tua casa. E aí você vê a sucessão dos filhos deles. A sucessão que ocorreu sobre a vida deles. Justiça. Por quê, queridos? Porque o pecado, ele tem uma consequência sobre a nossa vida. O que eu erro também é importante para entender que eu preciso agora, a graça veio e me abençoou. Se você morrer e se arrepender, você vai para o céu, amém? Porque a palavra do Senhor diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me arrependi. Agora, a situação, ela vai permanecer, não tem amnésia na situação. Alguém tem amnésia de pecado aqui? Ah não, pequei, tenho amnésia agora, não estou mais vivendo isso. Mas às vezes nós imaginamos que o pecado é algo grosso. Roubar, matar, né? Criar situações, ou até própria situação de adultério como Davi. Mas não é, querido, só isso. Para o crente, há uma diferença. O crente, ele conhece a palavra de Deus, então ele não vai usar de tais práticas, não vai ter vício, não vai ficar jogando aí fora, não vai ficar fazendo coisas grosseiras, mas o pensamento, mas as palavras e as atitudes fora da palavra de Deus, o diabo conhece também. Ele sabe que ele pode condenar. E de que forma você pensa isso? Daniel, capítulo 6,
quando você olha para Daniel, a palavra, querido, diz, a palavra do Senhor diz, aqueles homens não encontraram nada contra Daniel, somente na sua lei, naquilo que ele servia. Então, quando você olha para a nossa vida, quando fala a respeito de justiça, você vê Daniel sendo lançado na cova dos leões. Mas ele saiu de lá vivo? Sim ou não? Sim, porque ele tinha justiça ao seu favor. Então, do mesmo jeito que tem contra a nossa vida, tem ao nosso favor. Mas a justiça acontece. Então, essa justiça, querido, Paulo está falando até de uma forma agora, vamos olhar pelo lado, nós olhamos pelo lado espiritual, agora olha para o lado natural. Paulo está falando dessa forma. Só que agora no lado natural da nossa vida, o que nós devemos fazer no dia a dia. Então, ele trata isso, ele fala assim, e nisto dou minha opinião, no versículo 10. Ele fala assim, eu vou tratar o assunto com a minha opinião. Ele vai falar sobre as práticas, ele vai falar quando você coloca essa obra, quando você faz a vontade, mas o que é mais importante, querido, que tem que ficar conosco, é o que ele declara que como está escrito. Então ele declara a palavra de Deus, ele declara a palavra viva. O que muito colheu não teve falta, não teve demais. Mas ele também completa dizendo assim, e o que pouco não teve falta. Então preste atenção, se você trabalha, se você tem, se você luta, Deus vai te abençoar, porque você está fazendo. Mas se você não faz, o que você quer colher? Você está querendo o quê? Que a coisa aconteça somente porque você é um servo de Deus, porque você vai morar no céu, porque a terra, querido, é o lugar que nós estamos conquistando a eternidade, mas Ele não quer que você viva na pobreza, na tristeza, na dor, no sofrimento, Ele quer que você viva na alegria, na presença de Deus, mas nós temos que entender a justiça, porque também Mateus, para completar a justiça, fala sobre nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça. Então ele está falando a respeito das coisas do alto. Se a nossa vida só estiver na carne, naquilo que eu acho, porque é tão fácil dizer para o Donizete, o Donizete falou algo que eu não gostei, aí eu pego e corto o relacionamento com o Donizete, porque eu não gostei daquilo lá. Está certo, irmãos? Sim ou não? Não. Justiça, é o que Paulo está falando, é o que é natural. Você não planta, como você vai colher? É o natural, é aquilo que precisa ser espiritual para fazer algo natural? Não, é só fazer, é só colocar. Então a nossa vida precisa estar baseada na nossa expressão. E qual é a expressão da nossa vida muitas vezes? Porque às vezes nós não conseguimos entender diante das dificuldades que nós passamos, porque ninguém aqui tem dificuldade, não, todos nós temos, seja a falta de dinheiro, seja o problema de relacionamento, seja as situações que nós enfrentamos, todos nós vivemos diante de uma situação, mas não dá para cobrar diante de Deus, quando nós vemos diante do altar, e falar, Senhor, me abençoa, sendo que há justiça, eu só faço aquilo que agrada o meu coração. É como se dizer o seguinte, né? Às vezes você está com dor de cabeça, aquela dor de cabeça muito forte, aí tem uma festa. Agora seja sincero comigo, vocês vão na festa com dor de cabeça ou ficam em casa? Quem vai para a festa, levanta a mão aí. Quem não vai para a festa, levanta a mão. E quem não acha nada, não precisa nem levantar a mão. Não precisa levantar a mão, mas eu vou dizer para você, querido, que a gente vai. Vai ou não vai? Vai, porque a gente faz o que é natural. O que é natural? Abre a caixa da farmácia lá de casa, toma nem que se for umas 2, 3 aspirinas, coloca debaixo da goela
e vai para a festa. Vai ou não vai? Vai, ninguém vai ficar em casa. Essa é uma realidade. Mas se for algo espiritual agora, e a pessoa tem uma dor de cabeça, mas é aquele tempo de oração que você tem a responsabilidade de estar aqui para orar, tal, e precisa, você tinha aquele compromisso, você falou que ia vir nessa reunião de oração, e aí teve aquela dor de cabeça, e aí quem consegue vir na oração com dor de cabeça? Já começa, não, pode ser que você venha, eu venho também, mas diminui. Eu não quero entrar no contexto, querido, de pegar no teu pé. Eu quero entrar no contexto do que dizer o que é justiça. O que é justiça para a tua vida? Quer dizer, para aquilo que agrada a você, agrada a tua carne, glória a Deus, aí não tem problema. Nossa, eu vou, eu passo dor, eu fico ali, não tem problema nenhum. Mas aquilo que é espiritual e que vai custar, não só no lado natural, mas no lado espiritual, porque o lado espiritual custa o natural. Tem um valor no natural, você tem que sair, a tua cabeça está doendo, é natural. Mas aí a tua dificuldade é maior de se aproximar diante da presença de Deus. Conquistar algo, querido, está relacionado a isso sobre as nossas vidas. Como que nós alcançamos? De que maneira nós queremos alcançar? Se eu quero lutar, é como se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor, gravata preta, com blusa cor-de-rosa, camisa cor-de-rosa, não dá certo. E eu falo assim: esse cara não tem nada de moda, ele que, uma expressão popular, vai plantar batata. Eu visto a cor da gravata que eu quero. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou simplesmente discriminando aquilo que é o conceito dele. É o jeito dele viver. Mas não é o meu jeito. Amém? Você entristece a vida de uma pessoa. É o jeito dela viver. Não só isso, em tantos outros hábitos. Quantas pessoas têm hábitos? E aí você fica falando: não faz isso, não faz aquilo. Eu usar o exemplo que a Silmara usou comigo, eu estava no momento da adoração lá no acampamento e o negócio estava caindo, pegando fogo. E eu fiquei dessa forma assim, buscando a Deus, ela me cutucando, e eu sem entender, e eu lá buscando a Deus, e ela me cutucando. Aí a terceira vez ela me cutucou, eu falei: o que foi? Fala aí, vai, solta os teus males aí. Ai, Mar, que estranho você ficar desse jeito assim. Eu falei: estranho o quê? Você estava até uns dias atrás dançando na igreja, até um dia ela... Você já viu dançar na igreja? Eu não falei que você estava estranha. É uma situação difícil, não é? É ou não é? Mas ela sabe o que eu estou sentindo? Sim ou não? Não. Apesar que a mulher sabe todas as coisas, né? Sabe até o que o marido está pensando. Ela pergunta: o que você está pensando? Não, mas eu já falei para você. Ué, mas você já sabe, já, né? É assim, né? A mulher é verdadona. Obrigado por ter me lembrado. Então, então eu falo, a palavra do Senhor diz que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Como que ela pode dizer que eu daquele jeito... Entendeu? Às vezes a gente não consegue compreender, a gente critica primeiro, para depois falar o que a gente acha, mas é o que a gente acha, não tem nada a ver. Então Paulo começa em 2 Coríntios dizendo assim: eu dou a minha opinião. Opinião é palavra de Deus? Não, mas depois ele termina: está escrito. Aí é poderoso. Porque, queridos, se eu quero viver a justiça de Deus, eu tenho que viver o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o meu pensamento. Ah, não gostei. Ah, não achei legal. Ué, mas
Sinceramente, querido, a gente ouve, porque é educado, não é verdade? Mas a opinião não vai tirar você da presença de Deus. A opinião não vai tirar você do propósito de Deus. A opinião não vai tirar você da vontade de Deus. Porque Deus é poderoso e Ele quer abençoar a tua vida. Então não é o que os outros pensam. E pode ser até a nossa esposa. Não que eu dei, não, ela não ficou chateada comigo, nem eu fiquei chateado com ela. Eu só dei um exemplo aqui de como é. Porque às vezes, amados, nós ficamos de uma maneira tão longe de Deus, sem perceber. Mas é uma opinião. Então a palavra, querido, que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, é se nós conseguimos aprender, diante de qualquer situação que enfrentamos. Você consegue aprender? Sim ou não? É bem difícil, mas a gente tem que aprender, aleluia. Filipenses 4, queria que você abrisse lá. Versículo 11, olha o que diz lá. Paulo fala agora a respeito de situações agora. Então ele fala assim, ó: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o versículo tão conhecido de 4:13. Mas ele fala assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. E aqui, queridos, é o grande auge do que Paulo está vivendo com esse Epafrodito aqui. Ele está tentando mostrar uma situação daquilo que o seu coração está satisfeito. Então, se eu quero algo diante de Deus, eu preciso entender isso na minha vida. Eu estou suprido daquilo que eu quero? Eu estou alimentado por aquilo que eu estou buscando? Ou meu coração está contaminado por uma coisa? Recebi aquilo que eu queria, eu saio, eu fujo, eu tomo a minha decisão, eu tomo as minhas práticas. Ele fala, é em toda e qualquer situação, quando você está preparado. Essa situação na sua vida move o sobrenatural. Porque pode vir qualquer luta, pode vir qualquer situação. Deus é contigo e Ele vai fazer com que você verdadeiramente receba o que Ele tem preparado. Pode vir aquela tormenta, aquela tempestade, aquela luta, mas Ele sabe, você vai ser resiliente, você vai passar em nome de Jesus, e a obra do Senhor vai acontecer sobre a sua vida, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, quando ele diz assim, Epafrodito, e aí continuando, me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Paulo estava contente com aquela palavra de Epafrodito. Eu estou entendendo, Epafrodito. Eu estou vendo o teu esforço. Eu estou vendo a tua situação. Se eu quero romper na minha vida, eu tenho que entender a minha vida. Eu tenho que entender a minha causa. Eu tenho que entender as minhas situações. Eu quero romper, eu quero conquistar. Sabe, amados, senão nós só estamos buscando coisas. Quando eu conquistar, eu desisto já. Aquilo é mais importante para mim do que qualquer coisa. Glória a Deus. Então eu sei o quanto Deus pode manifestar a sua glória sobre a minha vida. Amém, igreja? Eu creio que é pelo poder de Deus. Eu creio que é pela autoridade do Senhor. Nada do que nós fazemos vai ser comum nessa terra. Então lembre, tem a luta no mundo espiritual.
Amém, queridos? Vamos ficar de pé, porque já cortaram até o microfone. Você vê que a situação está ruim para o meu lado aqui. Então, querido, eu não sei se você está com o teu panfleto ou você colocou aqui na caixinha aqui, mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, vamos orar. Vamos orar, porque eu creio no poder da palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor está colocando as suas mãos e está liberando sobre a sua vida nessa noite. Eu creio que há poder, querido, na oração em que fazemos.